lá. A paz do Senhor a todos vocês que estão nos assistindo agora. Iniciamos hoje o nosso primeiro podcast. Opa! Uma alegria muito grande, né? Iniciar esse de muitos outros que irão vir. E tá aqui comigo uma equipe maravilhosa, né? Falando da equipe interna, Pastor Marcos, Camila e aquelas que hoje vão acompanhar aqui o nosso bate-papo, que é a Clariana Archioli e a Lia Fernanda Jogas da Silva. Eu quero lembrar que a Clara, nós chamamos ela de Clara, né? Ela mora em Olímpia, é casada com César Archioli, um grande construtor lá em Olímpia. E a Clara é uma mulher de respeito, hein, gente? A Clara é procuradora da Fazenda Nacional. E tem a Lia mora aqui em Rio Preto, mas também é de Olímpia, não é? E a Lia é casada com o excelentíssimo senhor contador, contabilista André Luiz Pessoa. E a Lia é empresária, gente, é empresária, ela cuida de uma empresa de terceirização de serviços, né, Lia? E hoje nós vamos estar aqui batendo um papo, e o primeiro podcast que nós iniciamos, nós temos por título O Chamado. Eu sei que tem muitas pessoas que estão nos assistindo e que já teve um chamado, ou tem um chamado, ou já está na ativa, e é muito bom a gente saber o porquê Deus nos chama, né? E como, em que situação nós somos chamados. E eu quero, com muito carinho, agora ouvir as minhas queridas que vão me interrogar, né? Porque hoje a entrevistada sou eu, hein, gente? Cuida aí. Muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, depende do horário que você está assistindo. Sejam muito bem-vindos, para nós é uma alegria. Gente, quem não conhece Pastora Glória Fernandes precisa conhecer. E para nós é uma referência, para nós é uma alegria estar com ela aqui. Pastora, falando de chamado, eu queria que a senhora contasse para todos nós como que foi esse encontro da senhora com Jesus, esse chamado. Como que Jesus te chamou? Conta um pouquinho para nós. Então, olha, eu vou dar uma abreviada por causa do tempo, né? É muita coisa. Mas assim, eu fui chamada num tempo muito difícil, inclusive para a mulher. Hoje não, né? Hoje as mulheres têm essa facilidade de estar sendo ungida pastoras e trabalhando na obra, um trabalho lindo que as mulheres fazem. Mas a minha época não, a minha época, a mulher pastora, só Deus na causa, né? E realmente foi nesse tempo que Deus me convocou. Aí você pode estar me perguntando, mas como assim? Você queria ser pastora? Eu ia dizer para você e vou dizer não queria. Eu nem imaginava que isso viesse a existir na minha vida. Porque eu vim de uma família que diziam ser católicos, mas, no entanto, ninguém era nada, não é? Não ia a uma igreja, então eu não aprendi a frequentar uma igreja, eu não conhecia a Bíblia, mas o mau tempo chegou, viu Clara, viu Lia, e eu falo assim que esse mau tempo, ele serviu para trazer um bom tempo na minha vida, né? O mau tempo chegou e eu fui dona de uma loja de decoração aqui em São José do Rio Preto, uma loja muito grande, que vendia muito bem, mas na época do Fernando Collor de Mello, né? Foi uma época em que estrancou todas as atividades. E eu tinha 40 a 60 empregados registrados. Alguns entre eles eram autônomos e outros eram registrados. Uma empresa de sucesso, né? Sim, muito grande, muito conhecida aqui em Rio Preto e região. Inclusive Olímpia, eu fiz muito trabalho em Olímpia através da minha empresa. E o mau tempo chegou, o Collor entrou, fechou todas as empresas. Por quê? Porque ele segurou o dinheiro. Então quem tinha o dinheiro para fazer comprar, vender, não tinha mais. Quer dizer, deitamos com uma condição razoável
e acordamos muito pobre mesmo, posso dizer miserável. Sumiu o dinheiro, Brasil ficou lastimável. Nessa época, homens, mulheres, empresários se matavam, tiravam a vida, se jogavam de viadutos. Muitos nessa época morreram infartados, né? Porque, meu Deus, tudo, né? perderam. Foi muito sofrimento. E nesse tempo isso também aconteceu comigo. Então só me restava uma coisa: eu tinha que morrer. A senhora quis morrer? Eu queria morrer. Eu queria porque eu pensava que morrendo eu ia sanar os meus problemas. Morrendo eu ia parar com aquele sofrimento. Porque eu não tinha dinheiro nem para pagar a minha conta de luz, Clara e Lia. E com criança, né, pastor? Com criança pequena, 2 filhas pequenas. E fora isso é que eu sustentava meu sogro e minha sogra. Por que eu falo eu sustentava? Porque meu marido, ele ficou desempregado junto comigo. Então, praticamente, a minha casa ficou sem ajuda, e não tinha ganho. E foi um tempo muito difícil e eu disse, vou tirar minha vida, né? Eu vou acabar com esse sofrimento agora. Pensei isso, achando que com isso acabava. Eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia Deus, eu não conhecia. E eu saí em busca de um local onde eu pudesse me lançar num precipício. Naquele tempo havia aquelas Scanias, as carrocerias de Scanias, nas esquinas paradas. E só um pau segurando, né, embaixo da Scania. E eu pensava assim, eu vou até lá, eu vou me enfiar, vou arrebentar o pau com o carro e a Scania vem por cima e eu morro. Enfim. A senhora planejou várias situações. Muitas situações. Uma dor muito grande, uma tristeza muito grande, uma depressão que batia, que era algo assim, o céu para mim, ele não tinha cor, ele não tinha azul, ele não tinha nada, o céu era cinza, a terra não tinha cor, não tinha alegria em mais nada, nem criança, nem pessoas, nem... Enfim, um sofrimento muito grande. E foi aí que eu falo que eu não busquei, é uma coisa interessante, eu não busquei a Deus. Deus me buscou. Né? Isso é para cumprir aquela palavra que diz aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, é aquilo que Deus preparou para aqueles a quem Ele ama. Exatamente. E aí, subindo a Rua São Paulo, eu vou dar uma abreviada que é muito grande, subindo a Rua São Paulo, o carro começou a tossir, o único carro que me restava, penhorado inclusive, né? Era um carro que já ia ser tomado e ele começou a tossir, só deu tempo de eu virar uma esquina. E olha como Deus é maravilhoso, é que nessa esquina que eu virei, que eu desci, é a Rua Borba Gato. Olha como que as coisas de Deus é tremenda. Exatamente nesta rua, nós abrimos uma obra chamada Casa de Caridade Pão da Vida. Olha que lindo, né? Como que Deus trabalha em todas as circunstâncias, né? E foi ali que Deus me levou e eu parei o carro numa sarjeta e o carro morreu ali, já não, eu dava parte dele, não pegava. Eu pensei, vou dar tranco, época em que os carros podiam se dar tranco neles, né? Mas eu fui fechada por um carro na frente, um carro atrás, e quando eu vi eu não podia sair dali, e eu fiquei dentro do carro e pensava assim, bom, eu vou ficar aqui até que eles saiam para mim poder ir embora, eu vou tentar dar tranco, mas eu vou morrer aqui dentro, eu quero morrer aqui dentro. É a única coisa que me vinha à mente, um sofrimento muito grande. Pois bem, de repente, dentro do carro, eu escutei hinos que entravam. E um dos hinos eu jamais vou me esquecer. Ele vinha e entrava e eu dentro do carro sentada chorando e
e ouvindo aquele hino que dizia assim: porque a minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, né? E eu comecei a chorar mais ainda, aí que eu chorava muito. E eu não sabia de onde estavam vindo aqueles hinos, mas aqueles hinos entravam dentro do carro. Acabou um, iniciou o outro. E eu fechei o ouvido do carro e falei: não quero ouvir. Mas não era verdade, eu queria ouvir. Eu precisava ouvir. E foi quando eu ouvi um homem falando comigo dentro do carro. E esse homem disse para mim: entra. A senhora ouviu a voz, não ouvi foi a o voz. pensamento, a senhora ouviu a voz. Ouvi nitidamente a voz de um homem que vinha do banco de trás. Ele dizia: entra. Mas entrar onde? Eu estava tão cega que eu não conseguia enxergar que eu havia deparado na porta de uma igreja. Olha como que é. E eu não, mas entrar onde? E aí eu entendo também aquele livro do Paul Shu, é Paul Shu, né? Aquele chinês que tem uma igreja enorme. O sul-coreano, né? É o sul-coreano, é Coreia, né? Ele é da Coreia. E que ele fala da terceira dimensão, alguma coisa assim que vai além, né? Vai além do natural. E foi exatamente, eu ouvi entrar aonde? Eu não tinha percebido a portinha pequena de uma igreja e que eu havia parado na frente dela. Não, foi Deus que parou, né? Deus que parou. Esse é um chamado, esse é um tipo de chamado. E quando, pela terceira vez, a voz disse: entra, e eu falei: não vou entrar. Vou entrar onde? E quem está falando comigo? E eu já comecei a ficar preocupada com quem estava falando comigo. Eu era uma pessoa muito medrosa, viu, gente? Ó, é assim, ó, morriam naquele tempo, faz tanto tempo assim, tá? Morriam as pessoas e os atos fúnebres eram feitos dentro da casa, né? Sei que tem muita gente que vai me ver e vai concordar. E quando morria um vizinho, eu passava 3 quarteirão para não passar na frente, entendeu? Tinha medo, era um medo. Quem não tinha, né? Acho que todo mundo, né, gente, teve um pouquinho de medo. Bom, e é isso aí. E quando a terceira vez essa voz falou comigo, balançou o banco onde eu estava sentado, eu abri a porta do carro e eu corri, eu entrei. Além da voz, teve o balanço. Balançou no carro. Ou você entra ou você entra. Deus me forjou. Foi um chamado coercitivo. Esse foi um chamado delicadíssimo. Entra, né? E foi ali que eu entrei na porta daquela igreja e eu entrei correndo, eu corri. Eu fui parar no segundo banco da frente, correndo. Quando eu dei por fé que eu estava correndo, eu sentei, eu fiquei com muita vergonha, muita. Era uma igreja de doutrina. Os cabelos lá, quase chegando no chão, as vestes bem compridas. Ainda bem que hoje voltou, né? As vestes compridas, glória a Deus. Voltou à moda, né? E eu estava de bermuda, acima do joelho, cabelo curtíssimo, brincão de argola. E eu entro ali daquele jeito. Eu me senti acabada, eu me senti entristecida porque eu não estava vestida para poder estar lá na igreja, o jeito que eu estava, mas eu não sei por que eu estava lá. Eu não sei, eu fui parar lá, não era para mim estar lá, era para mim estar me jogando no precipício naquela hora. Mas quando Deus, ele marca um ser humano, não tem como fugir das mãos dele. Amém. Não tem como fugir. E ali eu entrei e o pastor que estava orando num cantinho, veio o co-pastor e começou a orar e pediu para todo mundo ajoelhar. Eu ajoelhei junto com todo mundo. Eu falei, bom,
eu não tenho nada a perder e nem a ganhar, vou ajoelhar. Ajoelhei e eu falei uma coisa para Deus, falei algumas coisas para Deus. Eu disse assim: por que eu perdi tudo? Eu nunca fiz mal para ninguém, eu sempre dei de comer a quem tinha fome, eu fui uma boa patroa, e por que é que isso está acontecendo comigo? Então essa foi uma pergunta. E se o Senhor existe, fala comigo. Mas, Clara, Elia, eu não tinha a mínima ideia do que eu estava falando. O Senhor existe, fala comigo? Como assim? Eu não conhecia. E sentei, e aí o pastor da igreja veio e cumprimentou a igreja. Me lembro bem da voz dele, ele já é falecido, inclusive, um grande homem de Deus chamado Pastor Perozin, da igreja Assembleia de Deus aqui de Rio Preto, Assembleia de Deus Rio Preto. Pastor Perozin faleceu, Deus o quis, né? Ele estava empossando naquela época a igreja, junto com a esposa dele. Eu me lembro até do nome da esposa dele, é Claudete, né? Olha lá, Deus trouxe a memória tá boa. A memória tá boa, tá vendo? E exatamente foi esse momento em que a misericórdia de Deus veio até mim. Porque na verdade, Clara e Lia, eu não tive outra coisa a não ser a misericórdia de Deus. Porque uma pessoa que não conhecia nada, uma pessoa que estava totalmente abatida, acabada, destruída, e só pensava uma coisa: quero sair dessa terra. Achava que morrendo eu ia ter uma solução. Muito bem, quando aquele pastor, ele pega o microfone, eu me lembro da voz dele que disse: boa noite, irmãos, né? Bem metódico. E ele disse assim: antes de eu começar a ministrar, Jesus tem recado para uma pessoa que entrou aqui nesta noite. Aquilo para mim era muito novo. Jesus vai falar? Ele fala. Muito novo, muito sem entender. Eu fiquei olhando aquele homem. De repente aquele homem desce 2 degraus, que era a altura do altar dele. Desceu 2 degraus, 2 ou 3, não me lembro direito, mais ou menos isso. E ele aponta o dedo em mim, na minha direção. Eu estava uma distância assim, como daqui uns 2 metros, eu acredito, dele. Ele apontou o dedo e disse: você. Falei: pronto. Agora ele vai falar que eu entrei correndo na igreja, que eu tô de bermuda, que eu tô de brinco, que eu tô de cabelo curto. Ele vai falar isso, né? Meu pensamento foi esse. E aquele homem disse: você não foi convidada. O Senhor te trouxe. Aleluia. Porque tem uma grande obra na tua vida. Você saiu para tirar a tua vida. Mas te digo eu que a tua vida me pertence. E quando você foi gerada no ventre de sua mãe, eu te escolhi. Revelou sua vida toda. Coisa linda. Eu te escolhi. Gente, eu não estava entendendo nada. A senhora não entendeu o que ele estava falando. Eu não conhecia nada. Você imagina que situação. Eu te escolhi no ventre da minha mãe, homem. Eu sei que eu fui gerada no ventre da minha mãe. Mas Deus, o dono do mundo, havia me escolhido. A gente vê uma coisa linda, né? Uma pessoa que não conhece Jesus, mas Deus leva, né? Ali. Uma marca, né, ali? Já tinha aquela marca, né? Eu fui marcada no ventre. Esse é um tipo de chamado. Marcado dentro do ventre. Ele disse: e eu vou te levantar, e tu serás usada em milagres, sinais e maravilhas. O que eu queria perguntar para a senhora? Sim. A senhora acha que Deus permite, no seu caso, permitiu a senhora perder a loja, tudo isso para que o chamado dele fosse concretizado na sua vida? Será que se a senhora tivesse com a loja ou tivesse bem financeiramente,
a senhora teria aceito o chamado? O que a senhora pensa? Eu não sei, você sabe que tem hora que eu fico pensando nisso. Já me peguei por várias vezes pensando nisso. Será que se eu não tivesse perdido tudo, eu estaria aqui como eu estou hoje? Me bate essa pergunta. Mas creio também que Deus, ele faz situações acontecer para você buscar, né? Sim. Porque no caso de Jonas teve que parar dentro do grande peixe para aceitar o chamado. Pois é. Enquanto Deus não colocou ele naquela situação de risco, de morte, né? Porque ele ia morrer, ele não aceitou, ele estava fugindo do chamado. Sim. Então acho que às vezes Deus usa situações adversas para pressionar a pessoa a querer aceitar o chamado. Eu creio, porque assim, quando ele escolhe, existe vários tipos de escolhas, como eu disse. Existe escolha, a parte de uma pessoa faz uma teologia, Sim. Bem-vinda, claro, sim. Nasceu em berço cristão, o pai e a mãe levam para a igreja e de repente aquela pessoa sente que é um pregador, ou um pastor, porque o pastor não é só pregar, né? Sim. Pregar, né? Muitos pregam. É muito fácil. Agora, o pastor é aquele que cuida da ovelha, né? Aquele que zela pela ovelha, aquele que ama a ovelha, que cuida. Que é o mais difícil, né? Hoje a gente vê muito pouco isso, né? Olha, eu vou dizer para você, tá difícil, né? O zelar da ovelha tá difícil. Porque assim, o ser humano, a gente não quer assim dizer, poxa, mas tá falando, tá criticando. Não. É que hoje o ser humano tem outros tipos de carência. Nós estamos vivendo uma geração em que tudo tem muito, né? Vamos dizer, celular à vontade, online à vontade, carro, as pessoas têm uma casa boa, as pessoas têm, enfim, hoje tudo tem muito, mas infelizmente a psicose, o trabalho aqui está dando muito trabalho, né? As pessoas hoje estão vivendo tempo de pânico, de medo, de emocional, né? Vários tipos de doenças emocionais, bipolaridade, outras coisas mais. Então, o pastor hoje ele tem que ter um jogo de cintura muito grande para cuidar. Tem que ter amor, né? Muito amor. Tem que ter amor. Sem amor a gente não consegue nada, né? Não consegue cuidar das pessoas. E foi aí que começou. E Deus, então, falou através daquele homem que eu seria uma pastora de ovelha que colocava na minha mão um cajado e me dava um rebanho grande. E aí, depois dessa revelação que a senhora não entendeu muito bem, mas nasceu algo dentro da senhora. Sim. E aí, o que a senhora fez com aquela informação, com aquilo que a senhora recebeu Pois naquele dia? Agora é gozado, hein? Agora é interessante. Porque assim, quando eu saí daquela igreja, a obra de Deus foi tão perfeita naquele momento, foi uma salvação ali. Ali aconteceu uma salvação geral, porque quando eu saio daquela igreja, eu não tinha mais vontade de tirar a minha vida. Como assim? Saí de lá do mesmo jeito. Mas aquela palavra que Deus havia me escolhido, que Ele era Deus, que Ele era o Senhor, e aquela palavra entrou dentro de mim de uma forma. Está escrito na palavra, né? Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então aquilo foi como que um balde de água jogado dentro de mim, me limpando. E eu saí dali, eu não tinha mais vontade de tirar a vida, eu não queria mais. Saí limpa. Tem pessoas até que me perguntam, mas será que existe pessoas que conseguem se limpar na hora? Eu falei, pois é, consegue. A água é poderosa, né? Eu sou a prova viva disso, que tem salvação que é instantânea, é um negócio assim, ó. E aí eu falei para Deus, mas eu não quero ser pastora.
Quando o homem falava comigo, pastor, eu dizia, mas eu não quero na minha mente, eu não quero não, não quero não. Não conheço a Bíblia, não sei o que é isso que ele está falando de cajado. O que é isso, cajado? Não quero ser pastora, não quero, eu quero dinheiro. Tem muita gente assim ainda. Eu preciso pagar minhas dívidas. A senhora queria resolver o problema da falência. Queria, claro, queria. Era uma coisa assim de imediato, né? Mas não é isso que Deus queria para mim, né? E quando eu saí dali, entrei no carro, dei por fé que meu carro pegou, né? Olha, cheguei em casa, o carro pegou. Primeira partida. Você vê que Deus, ele trabalhou. Depois disso, como que foi? Depois disso, me nasceu dentro do... A primeira coisa que eu fui fazer quando eu cheguei em casa, isso é interessante. Eu fui pegar um dicionário para ver o que era cajado. Porque crente tem um linguajar diferente, né? Coloca um cajado na tua mão de bom rebanho. Falei, ué, mas como assim? Sabe que eu vou ter fazenda? E aí eu fui ver o que era cajado. Cajado, uma vara de autoridade na mão de um pastor homem que cuida de igreja, ou também na mão de quem cuida de ovelhinha animal, né? Aí eu fui entender. Eu falei, não, mas eu não quero não. Só que naquela noite, eu não dormi. Eu virava de um lado, falava assim, tu serás uma pastora de ovelha. Coloca na tua mão um cajado, eu virava do outro, não quero ouvir essa voz, mas tu serás uma pastora de ovelha. Eu virava do outro lado, falei, gente, mas eu não quero isso, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Eu falava para Deus, eu quero dinheiro, eu preciso pagar minhas dívidas. E aí, quando passou aquela semana, aquele negócio dentro de mim que eu não sei explicar, era muito forte, e eu falei, meu Deus, aí eu falava, meu Deus, mas o que é isso? Esse sentimento que eu tô dentro de mim, uma vontade de fazer alguma coisa, uma vontade de comprar uma Bíblia. Não tinha nem Bíblia. Olha, Não tinha nada, claro. Claro, nem terço eu tinha. Você vai falar se você era católica? Eu tinha jeito, mas era nem, né? E aí eu comprei uma Bíblia pequenininha, comprei e comecei a ler, ela não entendi nada. Falei, que é isso? Que doidura é essa? Eu fui bem no Velho Testamento, né? Entender mais que difícil. muito bem. E aí, quando chegou na semana seguinte, que vontade de ir numa igreja, que vontade. Ai, que vontade, como foi bom estar lá, como foi bom. Não tinha dinheiro para pôr combustível no carro. Olha a situação. Não tinha dinheiro para pôr combustível. Muito bem. Aí, eu me lembrei que 2 quadras ou 3 quadras acima da minha casa eu tinha visto uma igreja pequenininha numa esquina. Eu me lembrei daquele lugar. Eu falei, bom, ali eu vou a pé, né? Eu vou a pé e volto a pé. Vamos lá. Era uma terça-feira, 7 horas da noite, eu estava vendendo minhas cortinas ainda no particular, porque eu não tinha como sobreviver. Eu comecei vendendo no particular. E eu peguei minhas filhas e falei, vamos. Quando eu chego na igreja, eles me receberam bem, uma igreja pequenininha, um povo muito avivado. E eu vi aquele povo falando em línguas, tremendo. Eu falei, meu Deus, né? E nem imaginava o que estava acontecendo. É muito interessante. Apesar de que, vou aproveitar e dar essa dica aqui, quando eu tinha 15 anos de idade, eu estava dentro de uma igreja que não professa o Espírito Santo. Eu fui porque uma amiguinha ia e eu fui, tinha uma festa. Então eu fui. E eu não vou falar nome para não, né? E uma amiga frequentava ali, mas eu não queria ir ali. E eu fui. E quando eles começaram a ler a Bíblia, mas eles não falavam em línguas, eles não acreditavam no poder do Espírito Santo, eles não, enfim. E eu estava com a Conceição, com o Toninho e com a Luísa, meus 3 amiguinhos, tudo da mesma idade, tinha 15 anos. E aí eu fui conversar com o Toninho, eu falei... O Toninho olhou em mim, a Luísa olhou, a Conceição olhou, diz assim... O que está acontecendo? Pois é, olha aí, gente...
E a senhora também não sabia o que estava acontecendo. Nem falei, gente, o que é isso? Eu não vou conversar mais não. Daí a pouco eu esqueci, fui conversar com a Luísa. Bom, acabou o culto deles, acabou a festa deles, me levaram no ancião deles. Ela aqui, falou uns negócios esquisitos. As minhas amiguinhas, toda a idade, falou uns negócios esquisitos aqui. Ele, é? Que é isso? Ele falou, não sei. Meu Deus. Talvez ela precise ir ao médico. Meu Deus. Aí eu falei, pronto, eu tô doente. Olha só, gente, o que é? Como que Deus escolhe, né? Que coisa linda. Eu falei, tô doente, né? Cheguei em casa, contei pra minha mãe. A minha mãe sabia menos que eu, né? Falei, mãe, eu falei uns negócios estranhos lá. Minha mãe falou, o que você falou? Você brigou? Eu falei, não, mãe, você sabe que eu não brigo. Mas eu falei uns negócios esquisitos. Aí eu fui falar pra minha mãe, queria lembrar e não... Minha mãe falou, será que você tá com febre? Né? Muito gozada, né? E não tava com febre, nada, normal. Bom, passou-se mais um tempo, uns meses, aconteceu uma outra festa lá. Glorinha, vamos. E a gente naquela época não tinha nada para fazer, nada, né? Não tinha nada, nem um celular tinha, não tinha nada, né? Eu falei para ela, não vou não. Aí depois eu vou lá, eu vou ficar falando aqueles negócios esquisitos, eu não vou não. Não, agora você não vai falar mais. Foi só aquela vez. Aí eu fui de novo. Falei, bom, deixa eu ficar quieta. Eu fiquei meio muda assim, né? E eles conversando entre os três, olhavam em mim, né? E eu... com medo. Né? De repente, a Conceição, aquele dia ela estava do meu lado, ela foi conversar comigo, eu tornei a falar em línguas. E agora acabou, não falo mais. E não falei mais, vim embora e de novo esse questionamento e ninguém me respondia o que era aquilo. Chegou a me pedir para mim ir num psiquiatra. Eles pediram para mim ir num psiquiatra. Eu falei, gente, eu sou normal. Eu não tenho nada. Teu pai bateu em você? Eu falei, não, gente. Você brigou dele? Não. A tua mãe? Eu falei, não. Nunca apanhei dele. Nunca apanhei. Eu falei, não. Muito bem. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Não vou mais. E não fui mais. Porque eu não entendi aquilo. Quando eu chego nessa igreja agora, depois de Deus ter falado comigo, e eu chego nesse lugar, eles estavam falando aquela língua que eu estava falando lá. Aí a senhora identificou. Falei, meu Deus, olha aí, não é só eu não. Né? Então aí, falei, nossa, comecei a chorar quando eu vi eles falando em línguas assim. Falei, puxa, é aquilo que eu falei. E que ninguém soube me responder. Aí, sentei com as minhas meninas, uma aqui, eu no meio. De repente, minha perna começou a tremer. Meus braços começaram a tremer. E eu comecei a me segurar. Um calor que Deus mandava. E eu me segurando, não é frio. Frio, eu não tô com frio. Que é isso? E que é isso? E que é isso? E aí vinha de novo na minha garganta. E eu segurava. E eu não queria falar aquilo. E eu não respondia. Eu fiquei... Mesmo vendo eles, ainda eu resisti. Quando acabou o culto, eu fui embora. Falei, nossa, mas aqui também. Aí tá me dando esse negócio de novo, né? Quando foi a outra semana, que vontade de ir de novo. Ai, que delícia ouvir a palavra. Que delícia ouvir, sentir a oração. Que coisa boa. Eu queria ir de novo. E eu fui. Nesse dia, eu não consegui me segurar. Me levaram para frente, eu falei 1h30 em língua sem cessar. O povo foi embora da igreja e eu fiquei lá até meia-noite. O pastor ficou comigo. E eu, naquela graça, naquela unção, o pastor olhou em mim. Pastor Elson Araújo, tenho muita saudade dele, gosto demais dele. Ele sabe tudo isso que eu tô falando, com certeza ele vai ver. Ele olhou em mim e disse assim, quem é você? E eu? Sou vizinha. Mora aqui pertinho. Mas o que você é? Você é missionária? Você é evangelista? Eu falei, não sou nada. Mas
Você não é nada assim da Bíblia? Eu falei, não, nem conheço a Bíblia. Aí ele falou, meu Deus. É porque não era uma coisa muito comum. Não, então. não era algo sobrenatural mesmo, sabe? E ele ficou encantado, assim, querendo conversar comigo. Da onde você veio? Que igreja que você veio? Eu falei, pastor, eu não tenho igreja. Eu não sou de igreja nenhuma. Eu fui ontem na igreja, né? Olha, gente, então o chamado foi realmente, foi uma escolha. Eu vejo a minha escolha como a de Davi, né? Como a de Moisés, né? Moisés, pastoreando as ovelhas de Jetro, vê lá um fogo. Vai, diga por eu sou, te mandou. Como assim? Um homem que viveu no Egito, criado na ciência do Egito, um homem que viveu como príncipe, agora no deserto, e um chamado daquele. Eu me vejo muito também como Davi, por trás das ovelhas, né? Mas a senhora tinha na mente que seria pastora. A senhora começou a pensar nisso ou não? A senhora Não. só queria ir lá e receber. Eu queria ir lá na igreja e eu queria falar para todo mundo que Jesus curava, sarava e livrava a gente do mal. E depois de quanto tempo, pastora, a senhora foi ungida? 8 anos. 8 anos. Eu fiz o meu ministério evangelístico durante 8 anos. Eu saía para as ruas pregando, eu pregava nas ruas. Eu pregava o evangelho nas ruas, eu falava de Jesus para os cachorros, para os gatos, para as pessoas que passavam. E eu falava, uma maneira de dizer, eu falava para todos. Então, a senhora não estava preocupada com o altar? De a senhora jeito não estava preocupada não. em falar assim, eu estarei na frente de uma igreja? Não, nem pensava nisso. Eu era tímida. E eu não. Mas tu mostra um coração pro reino, né? Não para si. Porque hoje tem muita gente que quer, só vai pregar se for no altar. Se for, a pessoa só pensa naquilo, né? Naquela coisa vazia, né? Não tem. Eu não. Eu queria visitar as pessoas, eu queria orar com as pessoas, porque os dons foram aflorando, né? E depois de quanto tempo que a senhora foi ungida, que a senhora começou a ver a manifestação do dom de cura na vida da senhora? Quando a senhora começou a ver esse dom que Deus usava a senhora para cura? O dom da cura, ele veio, o dom de cura e maravilha foi assim, logo que eu saí daquela igreja, já começou. Eu não era pastora. Eu vivi isso dentro da minha casa, né? Essa manifestação dentro do meu lar. E umas delas na vida do meu filho, né? Do Vinícius, né? Conta um pouquinho como foi. O Vinícius, ele quebrou o braço 3 vezes. E a terceira vez que ele quebrou o braço, a gente levou ele para fazer fisioterapia e o fisioterapeuta falou para nós que não colocaria a mão no braço dele porque o braço dele estava torto. E conforme ele crescesse, o braço dele ia ficar atrofiado, não ia acompanhar o crescimento. E ali a gente entrou em desespero. Levamos ele no médico e o médico queria quebrar o braço dele de novo para fazer a cirurgia. E a gente não aceitou aquilo, a gente ficou muito apavorada. E foi quando a gente viemos e trouxemos ele para a senhora orar. E a senhora falou, vou orar por ele por 6 dias. No 6º dia, quando a senhora tocou no braço dele, o braço dele esticou na nossa frente. Aleluia! Na nossa frente, o braço dele voltou ao normal e a gente viu ali algo sobrenatural naquele dia, que a gente nunca mais vai esquecer disso. Que coisa mais linda, gente. Imagina que é um braço todo torto e ele voltar ao normal. Milagre. Maravilha, né? milagre. Esse é milagre com sinais, né? Sim. Sinais, a evidência dos sinais. E a senhora, em algum momento, assim, a senhora soube que o seu ministério seria esse ministério de milagre, de cura? Esse sim. Porque isso era uma coisa que eu ansiava, eu gostava. A senhora orava para Deus? Sim, quando eu ajoelhava, tudo que eu via pessoa sendo usada, eu via uma pessoa sendo usada e eu falava, nossa, eu quero isso. Então a pessoa tem que querer, tem que orar também buscando, né? Porque não adianta também Deus dar dons e a pessoa engavetar, né, Clara? Tem que ter, Né, Lia? tem que usar. Não adianta Deus dar o dom, a pessoa não faz nada com o dom. Então, o que acontece com isso é que você tem que fazer embaixo de uma unção. Aí você vai me perguntar, como assim? Normalmente tem algumas unção, poder, autoridade que vem, que são específicos. Não é geral. Para aquilo. Não é geral. Você vê que nós não somos diferentes de Jesus. Lógico que ele é muito superior. Mas Jesus não curou em Nazaré, né?
Esse eu não pude fazer milagres aqui. Por quê? Não havia fé suficiente no povo para poder receber. Então não depende só da pastora Glória ser usada. Depende da fé daquele que está ali. Olha, veja, hoje está muito difícil até isso. Porque a pessoa chega numa cadeira de roda motorizada. Acolchoada. Só isso, recebendo altos valores do governo. Sim. Nem quer muito. E ela não quer sair da cadeira de roda. A cura não vai ser para todos, né, pastor? Porque Então, tem que querer. você vê como que é? Ter fé. E em outras situações, a pessoa se acostuma com aquilo também e não tem fé suficiente para receber. E aí não recebe. Então não depende só da pessoa escolhida por Deus. Depende de juntar as duas coisas. E tem também um outro detalhe. Quando Deus ele tem uma obra, ele faz até em quem não crê. Aí é coisa de Deus, né? Aí eu já não... o propósito dele, ele quer curar, ele vai curar. Ele faz para mostrar que ele ainda é poderoso em algumas situações, ele faz, e a pessoa recebe a cura e você pensa, puxa, nem merecia, né? Mais ou menos assim. Sim. E o milagre aconteceu. É que a senhora falou de uma unção específica para curar. A senhora acredita que Deus chama pessoas e deposita uma unção específica para cura? Sim, o chamado da cura tanto é que na Bíblia está escrito, né? Uns foram chamados para profeta, outros para apóstolos, pastores, ou doutores, doutores no conhecimento da palavra, outros para cura, e outros para milagre, e outros para maravilhas. Você vê que não é só o milagre, é a cura, milagre e maravilha, sinais, né? Então, é Deus quem dá. E quem é que está por trás? O Senhor Espírito Santo, né? É Ele que trabalha. A cada um ele distribui o dom como Ele quer, está escrito na palavra, né? Conforme a vontade. Mas não é fácil, é um dom difícil, porque é um dom que você tem que ter ousadia. Respondendo a tua pergunta, cego enxergue. Eu já vi, presenciei, surdo, ouvi. Sim, você já viu isso. A pastora falou, Efatá. E a pessoa, sem o aparelho, aí ela, acho que era Antônia, né? Dona Antônia. Dona Antônia, oi! Ela era surda, gente. Aí tirou o aparelho, Dona Antônia, a senhora está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, pastora. Foi curada. Foi curada. E lembrando que a senhora ainda pediu para ela virar de costa também, né? Para que ela Essa não lesse para não fazer leitura labial. Então é isso, é um dom assim, para quem está sendo usado, você tem que exercer uma fé muito grande naquele momento, sem dúvida, uma fé, sabe, naquilo, e você tem que ter muita coragem também, porque nós não somos Jesus, né? Sim. Nós somos seres humanos. Por mais que o dom esteja, tem um momento em que você não está bem, né? Sim. Tem um dia que você não está bem, tem algum problema, alguma dificuldade, às vezes uma dor de cabeça. Nós somos seres humanos, né? E aí o que acontece? Quando você enfrenta certas situações, você tem que na hora falar, Deus, o Senhor agora, vamos lá. A gente vê uma que fé. esse dom não é um dom para muitos, né? É um dom. São poucos, né? A gente vê essa manifestação de milagres, Pouca né? De gente, cura. por causa do temor que as pessoas têm, né, Lia? Às vezes a pessoa até tem o dom, mas tem o temor, né? De agir, de falar, de dar voz de comando, né? De insegurança, de falar e não acontecer e a pessoa se sentir envergonhada. Sim, se sente envergonhada. E eu tenho um testemunho bonito até de uma pessoa que eu digo assim, aquela pessoa nem esperava que, nem era da igreja, vamos lá, não era de Deus. Era um jovem, foi na cidade de Lins, tá até no YouTube, ainda circulando um vídeo muito antigo. E esse jovem, ele foi baleado nas costas e ele ficou tetraplégico. E ele chegou na igreja, eu fui convidada para ir para Milagres, e ele chegou, sentaram ele bem na frente, mas você vê que ele não estava nem aí com nada, ele não... Enfim, ele estava igual eu no início, né? Um peixe fora do aquário, né? Vamos dizer assim. E esse jovem,
ele sentado e Deus me usando aquela noite, um poder muito grande, uma unção. A unção era tão forte que me estremecia. A gente sente quando a unção vem forte. Ela me estremecia. E eu cheguei perto dele, eu bati nas pernas dele. Bati, dei vários tapas na perna dele. Quando eu bati na perna dele, a perna dele começou a ter vida. Meu Deus. Começou a tremer. E eu falei para ele, levanta e anda. Quando eu falei, levanta e anda, ele olhou em mim e fez assim, ó. Você não tá vendo? Tô doida, né? Essa mulher doida veio aqui, manda eu andar, né? E ele não levantou. Né? Mas eu tava naquela unção, eu saí, Deus começou a me usar aqui, ali, lá. Eu voltei, quando eu voltei de sentado, eu voltei de novo na perna dele. Ele, a perna. Eu falei, você ainda tá sentado? Você não quer andar? Ele falou, por que você não levanta? Mas eu tava numa unção, gente, não é uma coisa normal. É o Espírito Santo. Sabe? É. Aí ele disse assim, ele fez assim pra mim. Eu falei, levanta e anda em nome de Jesus. E saí, virei. Quando eu virei, eu escutei a igreja gritando. Eles gritavam demais. Quando eu olhei para trás, olha o rapaz andando atrás de mim. Aleluia. Glória. Né? O rapaz andando todo meio com dificuldade, mas andando atrás de mim. Aquele menino, acho que nem sabia por que ele estava ali. Mas era uma obra que Deus queria fazer. Um propósito, né? Sim, alguém ali precisava ver um sinal muito forte para poder se converter ao Senhor. E a gente vê na Bíblia, né, que Jesus fala que quanto mais milagre alguém vê, mais quebrantado e arrependido tem que ser. Então Jesus sempre fez milagres visando a salvação, o arrependimento. Exatamente. Né? Então tem um propósito além, né, da cura. Sim, é. E esse é um ministério extraordinário, né, apóstolo? É maravilhoso, né? Maravilhoso. Só que esse ministério, ele exige muito da gente também. Porque assim, a pessoa usada pelo Espírito, ela não tem as atividades que outra pessoa vai ter normal. E a senhora pode falar assim que a senhora tem que renunciar ou teve que renunciar na sua vida? Jesus. Tantas coisas. É muita coisa, hein? É muita. Por exemplo, tem lugares que eu não posso entrar. Aí você vai falar assim, nossa, mas eu não sou esse tipo de pessoa, eu sou muito tranquila, me convida para o aniversário, eu vou, para um casamento eu vou, eu faço muito casamento, né? Faço muito, vários. Mas tem certos lugares que eu olho, eu falo, não posso ficar aqui. Eu não vou falar assim, nome de lugares, porque tem um lugar que é muito conhecido, mas uma vez eu fui convidada para ir num lugar, e quando eu chego lá, tinha as mulheres com a roupa lá em cima, dançando, agarrada, aquele barulho, aquele tipo música sertaneja, mas não era comum só a música, era um negócio meio, né? E a senhora sentiu um ambiente espiritual. Quando eu cheguei, eu falei, não posso ficar aqui. Nós vemos que os escolhidos, eles são separados, Estão né? separados. Muitos vivem só, né? Sim. Porque estão separados. Aí você vai me dizer assim, por que você não pode ser melhor? Não, eu não sou melhor. E pelo contrário, aquelas pessoas que estavam dançando daquele jeito, eu quero ter o maior prazer de um dia encontrar e falar de Jesus para elas. O problema é que a gente é conhecida. Então tem ambientes em que vão nos ver, vão dizer, mas, pastor, sempre vai ter um que vai gritar, pastor, ela fala que tem que ter uma vida de testemunho. Tem que ter, porque se a pastora Glória está ali, ou outro pastor, então, qual que é o problema? Tá entendendo? Não que eu tivesse medo de alguma coisa me afetar, não é isso. Mas é o meu posicionamento, né? Então espiritualmente falando, assim, qual que é o peso de carregar um ministério de milagres? Então, além o tempo já foi aí, gente? Pode ir? Vamos lá, porque eles estão dando sinal aí. A gente gosta de conversar, né? Então vamos, né? Será que já deu tempo aí, né? O peso é esse, o peso é a responsabilidade, porque você não pode, por exemplo,
Se eu estiver numa roda de pessoas, vou falar alguma coisa bem fácil para vocês entenderem. Tá todo mundo brigando e eu não posso brigar. Estão me maltratando, eu não posso falar a altura daquela pessoa. Ah, mas como se é santa? Não sou. Dá nervoso? Dá sim. Tem hora que dá vontade de... Dá, claro que dá. Mas eu tenho que ser controlada por ele, pelo Espírito de Deus. Porque senão, imagina, claro, eu entro numa briga, daqui a pouco eu vou lá e começo a ficar, Deus está curando aqui. Quem que vai acreditar, né? A senhora falou uma vez que a senhora fez uma cruzada, né, de cura e libertação. E quando a senhora chegou, a sua cachorrinha, né? Ah, você morreu. lembrou, foi um cachorro que eu tinha. Isso pode acontecer em quem lida com cura, com libertação, sofre essas retaliações? Pode e acontece. Porque assim, o diabo, ele não toca em você, mas ele vai tocar naquilo que você ama. Mas isso também, existe uma fórmula de se livrar. É isso que eu queria saber. Tá, eu fui muito desatenciosa, porque assim, eu fui numa cidade fora de Rio Preto ministrar, a gente vai em vários lugares, e eu fui numa cidade ministrar. Chegando ali naquela cidade, havia uma mulher possuída já há muitos anos, e as pessoas não conseguiam tirar aquilo que estava nela. Eu não sei por quê, porque cargas d'água, né? Porque é o nome de Jesus. Bem, e acontece que quando eu cheguei na cidade, eu ouvi as pessoas dizendo, hoje o demônio sai dela. Então eu falei, meu Deus, que carga é essa agora em cima de mim, né? E quando eu comecei a pregar, a mulher se levantou, ela sentou na primeira cadeira, ela se levantou e veio em cima de mim, tentando me parar. E aí eu já ordenei, em nome de Jesus, que ela fosse amarrada e amordaçada, caísse por terra, ela caiu. Né? Foi logo no começo da pregação. E olha, praticamente o culto ficou naquilo, porque foi um negócio tão bonito, foi uma libertação tão linda. Eu preguei, sim, mas foi uma libertação, e aquela mulher ficou livre, e ela chorou demais, ela me abraçava, e eu fiquei abraçada com ela, e conversando com ela, orando com ela, abençoando. Foi muito lindo. Então, outras pessoas já tinham tentado expulsar o demônio. Parece que não tinham conseguido. Não tinha conseguido. E também não sei, eu não sei o porquê, porque na verdade não é a nossa força, né? A nossa fé. E o nome de Jesus Cristo. Esse nome tem poder. Né? Esse nome tem poder, né? Então não vou me gabar diante disso. Não. Sou ser humano, sou imperfeito como todo mundo é. Tenho minhas fraquezas, tem hora de dar uns medo também, né? Não vou dizer que não, que sou ser humano. Só que quando eu me deparo com certas situações, eu uso a autoridade em nome de Jesus, né? Eu creio nesse nome, eu creio que nesse nome tem cura, tem milagre, tem poder, tem libertação. Eu creio. Muito bem. Quando eu chego em casa, ao invés de eu sair de lá e orar, fazer uma oração se revestindo das armaduras e mandando embora o inimigo de todas as retaliações, que ele não viesse tocar na minha família, nem naquilo que me pertencia. Porque assim, os animais nos pertencem. A gente tem um animalzinho, a gente tem amor nele. E aquele cachorro era um filho para mim, eu vou falar a verdade para você. Ele era mais do que um filho, porque era ele que estava comigo na hora da dificuldade, era ele que chorava comigo, as lágrimas desciam do olho do cachorro quando eu chorava. Era uma coisa, era uma comunhão comigo, era uma coisa... Então, aí quando chego em casa e não orei, não mandei amarrar, amordaçar o inimigo. Aí você fala, como assim amarrar e amordaçar? Quem que amarra e amordaça demônio? Eu já ouvi falar isso. Não é você que vai amarrar, você pede. O Senhor manda os anjos, tem laços de fogo lá para amarrar eles. Amém. Tem mordaça para colocar na boca deles. Então, isso aí é com Deus. É Deus quem faz. E eu não fiz. Eu vim distraída, cansada daquele lugar. Eu deitei e dormi. No outro dia de manhã, soltamos o cachorrinho. Ele tinha costume de ir pra rua. Ele gostava de ir de manhã fazer as necessidades dele. Soltamos ele pra rua. Um cachorro veio e abocanhou ele. Meu Deus.
Foi morte assim, ó. Ele morreu daí 1 hora, 2 horas após o cachorro ter mordido ele. E aí foi assim, né? Uma loucura, você imagina. A senhora teve o entendimento? Foi uma Depois sim, retaliação? depois eu vi, falei, descuido meu, sabe? Eu fui retaliar, então retaliou quem? Aquele que eu amava, né? Gente, tem isso sim, viu? Pode ser uma coisa séria, não é brincadeira, não. Não é para qualquer um, tem que ter um chamado mesmo. Não, ó, expulsar demônios é todos, né, Clara? Porque a Bíblia diz assim, ide por todos os lugares, pregando o nome, fazendo discípulo, curai os enfermos, expulsai os demônios. Aí tá, quem não tem o dom da cura, pode orar para cura? Deve orar. Entendi. A pessoa pode não ter o dom específico para aquilo, mas ela pode orar em nome de Jesus. Pode não ter um ministério igual o da senhora, mas pode orar, porque o Espírito Santo pode curar alguém através da... Sim, ninguém é melhor do que ninguém. É como eu digo, ninguém é melhor que ninguém. Uns são mais ativos, outros menos. Mas todos devem orar pela cura, todos. Aí nesses anos todos, quantos anos, pastora, de uma igreja de missão da fé? Foi 27 anos de missão? 27, mais uns 35 anos. 35 anos. Teve alguma cura ou alguma libertação que a senhora marcou a sua vida? Muitas. Bom, cura eu já vi cego enxergar. Você quer maior que isso? Meu Deus, que coisa linda. Foi na cidade de Goiânia. Eu fui fazer uma cruzada de milagres em Goiânia e tinha um senhor cego que já não comia há mais de 15 dias também. Além de cego, ele estava sem se alimentar. E quando levaram ele, armaram tendas nas praças. Foi lindo. Meu Deus. Foi feito em praça, armaram tendas e as pessoas vinham. E quando eu coloquei a mão nos olhos dele e orei, ele passou a enxergar. Daí, saindo dali, chegou em casa, ele comeu. Teve também casos de câncer, né, pastora? Pessoas vomitando câncer, vários, jogando para fora os tumores. Coisa extraordinária. Eu falo que além do dom da cura, tem que ter uma intimidade também, né, pastora, com Deus, senão... Você tem que ter, ele é teu pai, né? Entendeu? É como aquele hino diz, ele é teu pai. Ele tem que ser o nosso pai, a gente tem que ter um coração muito aberto para Deus, acreditar nele, verdadeiramente, né? Eu queria que a senhora contasse, eu sou curiosa, Vamos lá. O mistério do óleo na mão. Que o mistério do óleo na mão realmente é um negócio que deixa a gente, como assim? Tá brotando óleo da mão. Então, se eu te mostrar a minha mão agora, você vai ver ouro nela. Ouro e óleo. Agora só ouro. Só ouro. Ó, você vai ver. Você vai falar, como assim? Então, olha. Vai olhando. Gente, isso aqui é só pra quem tem fé. É só... Olha. Gente, Conversando, lotadinho. é um negócio sobrenatural. Não adianta querer olhar e querer entender. Não passei a mão em purpurina. Porque senão vão falar... sapato aqui, ó, um negócio purpurina dourada. Acabei de lavar as mãos para entrar aqui. Não, porque eu vi pessoas que brotava óleo da mão. E a pastora passava a mão na mão da pessoa. Óleo e curava. E orava e curava. Gente, isso é extraordinário. E eu nunca tinha visto, então é uma coisa assim que me deixa maravilhada. É muito lindo, né? É muito Quando lindo. que começou isso? Então, quando a Bíblia diz que Deus dá a cada um dom, e Deus falou comigo naquela igreja que eu seria usada em prodígios e maravilhas, né? Então isso aí já é um dom de maravilha. Fica igual você ficou. Gente, tô maravilhada. Um dia o Jorge Linhares, lá da Getsemane, lá em BH, ligou para mim e falou: Pastora Glória, você tá viva? Porque foi depois do Covid, né? Você tá viva? Eu falei: eu acho que eu tô, né? Porque eu tô conversando aqui. Ele disse: vem aí com esse óleo aí, né? Então, é uma coisa que deixa as pessoas maravilhadas, né? A pessoa fica maravilhada com o dom. Ele começou logo no início, claro.
Logo no início, quando eu comecei a ir para a igreja e a servir a Deus, assim, muito servindo a Deus de coração. Um dia nós estávamos num evento, foi até aqui um ginásio aqui de Rio Preto, Montanhês, né? Fica aqui Nossa Senhora da Paz. Esse ginásio veio 2 pastores de fora, e eu não lembro agora o nome deles para dizer para vocês. E eles vieram nesse ginásio, esses 2 homens tinham um dom que era um show, né? Era lindo de se ver. E eles sopravam, todo mundo ia longe com a cadeira e tudo. E ele então desceu o dom do óleo da maravilha, né? Esse dom já me acompanhava, talvez eu não conhecesse ele. Só ativou. Ativou, exatamente, essa palavra é certa. Quando ele disse assim, recebe, a minha mão ficou por ouro e óleo, né? Então aí eu percebi, quando eu comecei a pregar, e eu falava, recebe, as minhas mãos se enchiam, e a mão de algumas pessoas se enchia também. Eu falei, então tá comigo isso, aí me dá força, Senhor, se comigo, derrama o óleo, se ele não derramar, né? Derrama o óleo, derrama o ouro, para que as pessoas vejam os sinais, é preciso ver. Tem gente que se não vê, não crê. É como Tomé, né? Precisou ver os Eu sinais. ia falar, igual Tomé. E tem pessoas que até que dizem crer, e creem, quando vê o sinal fica mais fortalecido. Deus está ali. É Deus. Como assim? De onde vem o óleo nas mãos? De onde vem o ouro? Onde vem? Então, é Deus ali. A senhora enfrentou críticas? Porque naquela época, né? Era diferente, né? Naquela época e hoje. Ainda mais por ser uma mulher, né? Sim, naquela época era os grandes teólogos que, principalmente quando eu estava no rádio, eles ligavam e diziam assim, aonde está que mulher pode ser pastora? Ainda tem, né? Uns aí assim. Eu dizia, tá na Bíblia. Mas aí eu segurava o povo até terminar o rádio, só para todo mundo ficar ouvindo, né? Era Ibope, né? Então vamos lá. E daí eu trazia a revelação na Bíblia, mostrava, dizia, tá aqui. E aonde está que homem pode ser pastor na Bíblia? Não tem. Então aí ficava aquele silêncio. Mas sofri sim, principalmente por causa dos dons. Eu falo sempre isso, gente. Isso é porque isso não existe mais, porque Deus não usa mais, porque isso foram até os profetas, porque isso... Ah, mas então o que nós vamos fazer com a Bíblia no livro de 1 Coríntios 12? Já não é o velho, é o novo. Fazer com o que Jesus mandava fazer. E fez. E os apóstolos vieram dele fazendo os mesmos milagres. O que a gente faz então com Pedro e João na igreja de Formosa? Levanta e anda em nome de Jesus. Como assim? Isso não é Velho Testamento, é novo. E aí Paulo vem e fala dos dons que é dado pelo Espírito Santo, maravilha, tudo. O que a gente faz com isso? Então eu vejo, Clara, que tem críticos que não buscam o dom, porque eles podem ter também. Mas tem que pagar o preço. Sim, tem que ter vida com Deus. Eu vi uma explicação esses dias que eu achei muito bonita, que Deus escolheu uma mulher para carregar a palavra, né? Que era Jesus. E por que ele não usaria a mulher para levar a palavra, né? Exatamente. Eu achei muito lindo. Muito bem colocado. Ele gerou de quem? De uma mulher. Quem ele era? O verbo, a palavra. Né? Certinho, isso mesmo. Muito bem colocado. Então, como assim? Então, se você não tem o dom, busque ele que Deus vai dar. Não precisa criticar. Busque o dom que Deus vai dar. Né? Deus dá para quem quer também, viu? Está disposto e disponível, né? Sim, porque se Deus tivesse dado todos os dons para mim e eu não tivesse usado em nada, talvez hoje eu não saberia. E eu falo assim que muito do que a senhora vive hoje é fruto da colheita do passado. A senhora fala que ia na fila do SUS para orar. Nossa, eu já fiz loucura, hein? Já fiz. Conta um pouquinho das loucuras. Isso, eu entrar. A fila do SUS naquela época não era SUS, era INSS, né? INPS, INPS. Era lá na Redentora, aqui em Rio Preto. Aí fazia uma fila que virava o quarteirão. Todo mundo lá para poder consultar um médico. E eu ia lá. Olha, gente, o que eu fazia? Eu acabava de atender um cliente, eu corria para lá. Eu
Eu parava o carro, eu descia a pé e entrava no meio. Eu ia no meio, tava lá. Entrava lá dentro, sentava nos bancos, eu me lembro que tinha uns bancos assim ao redor, eu me sentava no banco e sempre ia ter alguém perto de mim para ouvir. Aí começava a conversar, às vezes a mulher que estava ali perto falava para mim assim, você está doente? E eu falava assim, qual médico? Falava, não, tô não. Você vai passar em médico? Eu falei, também não. Mas o que você está fazendo? Que está esperando alguém? Está com alguém, né? Eu falava assim, não, eu só sentei aqui para falar para você que Jesus te ama e que Ele tem poder para curar e que essa doença assim que está em você tem cura hoje. Era forte. Aí Deus tomava a boca e falava até a doença da pessoa. Meu Deus. A época que Deus mais usa a gente, claro, é quando é no individual, quando você tá de pessoa a pessoa, é a época que Deus mais te usa. E eu falava a doença da pessoa e falava que Jesus ia curar, que se ela buscasse, Jesus curava ela. A pessoa já começava a chorar e aí já juntava uma ou outra, vinha ali, outras não. E algumas vinham, se aproximavam e eu falava para todas elas e eu ficava ali na rodinha. Aí eu tirava da minha bolsa um cartãozinho assim, feito à mão, papel picado com tesoura, e eu escrevia o endereço da igreja e o meu nome e dava para elas. Evangelista, né? Evangelista. Além de tudo, evangelista. E eu sei que a igreja do meu querido pastor lotou de gente porque eu fazia esse trabalho de rua. E vinha gente tudo quanto é canto. Entrava na fila dos açougues. Mercado. Entrava no açougue, assim, comprar carne, né? Às vezes nem ia comprar carne. E às vezes eu comprava para não... Entrava... Eita, um dia eu entrei, tinha uma senhora assim na minha frente. E aí ela tava de olho na carne. Sabe quando o funcionário do açougue pega aquela carne assim e ele corta e vem aquela carne vermelhinha, bonita, e ela, nossa, olha aí, falou pra mim, olha aí, eu queria essa carne pra mim, mas tinha uns 4 na frente dela. Ai, tomara que dê tempo, tomara que ninguém compre. Aí tinha a segunda pessoa na frente dela, foi e comprou todo o pedaço de carne, tava muito bonito. Aí ela olhou em mim e falou, aí, tá vendo? Tá vendo? Aí, ó, é aquela carne que eu queria. E eu disse pra ela, olhei nela e falei assim, então, mas quando chegar a vez da senhora, a carne vai ser melhor que aquela. Ela olhou em mim e falou, acho que deve ser doida, né? Acho que ela pensou, deve ser doida. E eu esperando na fila. Aí chegou a vez dela. Quando chega a vez dela, gente, o açougueiro vai lá, tinha uns pedaços que ele poderia cortar. Ela queria 1 quilo, gente, 1 quilo. Falei, nossa, pensei que ia levar a peça, né? 1 quilo. Ele poderia ter pego pedaços ali, cortando em bife, dando para ela. Ele foi lá, abriu a geladeira, o balcão frigorífico, pegou uma peça desse tamanho assim e fez assim no meio. Zup! Linda. Meu Deus. Meu Deus. Ela olhou em mim assim, voltou, olhou no moço. 1 quilo, corta pra bife. Aí ele foi cortar. Ela voltou a olhar em mim e eu quero. Como que você sabia? Como você sabia? Falei, eu não sei. Ela falou, mas você falou. Falei, então, quem falou pra você não fui eu, foi o Espírito Santo de Deus. Olhou, ela parou, ficou me olhando. Ai, ela fez, ai. Falei, foi ele que me falou. E ele me falou outras coisas também. A vida dela inteira ali. Entendeu? Quando foi naquela semana, no domingo, a mulher dentro da igreja, né? Essas ousadia, né, que fez a diferença no meu ministério. Não é? O chamado foi espetacular. Mas o que eu desempenhei, eu fiquei tão apaixonada. Eu falo eu fiquei porque o primeiro amor deixa você louca. Eu fiquei apaixonada por Jesus. Fiquei apaixonada. Eu queria falar de Jesus para todo mundo. Eu falava para todo mundo. Eu só tinha isso. Acho que eu era até chata. Mas aquela vontade de falar de Jesus para as pessoas, assim, me chegar a balançar dentro de mim. Tão forte que era. E
e eu coloquei em prática tudo que eu recebi dele. É esse o grande resultado. A senhora acha que alguém que recebe um chamado e recusa consegue ser feliz? Não, pode até tentar ser, mas não consegue. Vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar alguma coisa. E tem muitos que recusam, né? Tem pessoas que Deus quer dar, né? Deus quer dar. Deus impulsiona e a pessoa, ela não... Porque o primeiro passo é servir com verdade a Deus, né? Claro. Tem gente que dá desculpa do frio para não ir na igreja, tem gente que dá desculpa do almoço, tem que fazer a janta, horas. Jesus está em que termos lugar, de prioridade, né? Eu não tinha desculpa não, filha. Se eu estivesse na igreja, eu vou fazer almoço, eu faço almoço e janta. Sim. Certo? Nada pode impedir aquele momento com Deus. A comida é depois, a gente vê depois o que faz. Sim. Né? Mas é uma desculpa porque o neto veio, porque o filho veio. Gente, se estiver chovendo, vamos priorizar, frio, né? Vai entrar frio agora, vamos ver como é que vai. Pois é a época que a igreja mais... Aí se Jesus voltar no frio, como é que faz? Então é isso aí, a gente tem que realmente querer, né? Apóstola, sabe que eu queria que a senhora desse uma orientação, um conselho, porque o que eu vejo? Tem muita gente que começa bem, tem muita gente que começa com todo o gás, aquele primeiro amor, animado, atende o chamado, mas no meio do caminho se desvia, se perde o foco, ou a sua motivação, né, começa a perder a motivação correta, né, e a gente vê que a senhora tem um ministério, assim, duradouro, sólido, longo, então, tem algum segredo para não perder o foco, a visão, para se manter íntegro, para se manter no caminho do chamado mesmo? Tem sim. Um deles é isso, é não trocar o Senhor por nada. Esse é o primeiro. Porque se você priorizar Ele, você vai estar sempre com Ele. Agora, se você priorizar outras coisas, um pouco também é o orgulho, né? Orgulho. As pessoas vão ficando prepotentes, Vaidade. vaidade, soberba, ostentação, tá? Então é um perigo muito grande isso, porque assim, quando você começa, você é pequenininho, você é tímido, você é sem coragem, mas a partir do momento que você vai crescendo, quando eu digo crescendo no ministério, sendo conhecido, aclamado, as pessoas batem palma, cuidado. Isso é o que mais tem derrubado, gente. É isso que derruba, porque a pessoa já começa a tirar Deus do negócio com ele. Eu sou. É uma coisa que nunca pode. Isso nunca. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu entro aqui no culto para adorar o meu Senhor. Eu vou pregar, mas Ele é o dono de tudo. Quando eu estou na minha casa, eu olho para o céu e falo, Senhor, o culto é seu. É pro Senhor o culto, não é para mim. Entendeu? Então, precisa tomar muito cuidado, porque os aplausos, as pessoas, chega muita gente na gente, você é maravilhosa, que vocês... Cuidado, muito obrigada. Temos que agradecer porque somos educados, né? Muito obrigada, mas nunca deixar isso subir ao coração. Nunca, saber sempre quem você é. Você não é nada, eu não sou nada. Porque se Deus puxar a tomada, não sobra mais nada, né? É um perigo. Eu tô falando com você, estou sentindo Deus aqui. Glória a Deus. Amém. Sabe, eu tô sentindo a unção aqui. Glória a Deus. Então, a gente chama Aleluias. Aleluias. Espírito Santo. Glória a Deus. A gente não é nada, nada. Tudo é Ele quem dá, Ele quem é poderoso. Então, se eu não tiver essa consciência, eu caio. Entendeu? Eu vejo as curas, claro, eu não me sinto nada. Porque eu sei que não é de mim. Eu vejo esses sinais, eu sei que vem dele. Eu vejo a igreja linda, as pessoas indo em mim, pastora, a senhora é mulher de Deus. A senhora é uma mulher abençoada. A senhora é isso. Eu fico,
a glória dele, né? Entendeu? Então, a gente nunca pode deixar isso extrapolar. Porque os aplausos vão vir, o clamor vai vir, o glamour vai vir. Com o passar do tempo, vem. Aí se não vigiar, né? Você cai. Eu já fui em igrejas pregar no Rio de Janeiro, por exemplo. Se você visse o que virou, as pessoas andavam atrás de mim, assim, me agarrando. Um queria agarrar, outro queria agarrar. Pessoas que não me conheciam, queriam a cura, queriam o milagre. Eu falava, meu Deus, né? Eu pensava, não sou nada, Senhora, olha isso. Cura elas, por favor. Não sou eu. Entendeu? Então, é um ministério bonito, mas a gente tem que saber separar para não cair. Porque o orgulho leva à queda. A Bíblia diz que leva à queda. Porque também não adiantaria, né, pastora, uma vida de milagres, de cura, e chegar na hora de encontrar com Jesus, ele falar, eu não te conheço. Oh, meu Deus. Isso é a coisa mais triste que pode acontecer na vida do crente. Isso que é a coisa que eu guardo no meu coração. Eu não quero. Não quero. Não adianta a Clara ter tudo aqui e depois chegar lá e não entrar. Eu acho que o orgulho é um pecado que é muito difícil a pessoa ver que ela deixou, né? Que tem, né? Que ela Quem tem. é orgulhoso não percebe que é orgulhoso. Não percebe. E aquilo vai crescendo, vai avolumando. Porque se ela mesma não cair em si, dizer, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo? Não é isso. Cai. Ela começa a achar que é por mérito dela, Sim. né? Não, eu faço porque eu sou capaz, porque eu oro, porque eu jejuo, vira uma religiosidade. Ela usa aquela disciplina de práticas que ela tem que ter, espirituais, de jejum, de oração, de leitura da Bíblia, para justificar que é ela. Sim. Né? Isso é o que mais tem. Sim. A pessoa fala assim, não, mas é porque eu oro, não sei quantas horas, eu jejuo, não sei o quê. Vira fariseu. Esquecendo que embora ela ore, embora ela jejue e tem que fazer isso, quem faz é Deus. É verdade. Isso mesmo. Né? É verdade. E é isso que nós não podemos perder a essência. Humildade. Nunca. Eu não tenho muito problema de orgulho. Nunca tive, né? Mas isso é da essência da pessoa. Eu fui assim eu não sou nada. Eu falo assim que a pessoa, quando ela é orgulhosa, ela só revela que ela é quando ela ganha uma certa posição de status ou de visibilidade, Sim, né? Revela o que está no coração. Então, quando a pessoa não é, Deus pode colocar ela em um lugar alto e ela não vai desenvolver aquilo ali. Sim. Né? Então, é do coração da pessoa. Eu sou muito simples, eu gosto de estar no meio do povo simples, eu gosto de estar no meio... Eu gosto, aí vocês sabem, né? Eu não vou nem falar, né? Verdade. Às vezes as pessoas falam assim pra mim, mas você tem contato com ela? Eu falo, gente, eu frequento a casa dela, ela frequenta a minha casa. Mas é verdade, ela tem várias igrejas ali, né? E eu falo, gente, ela é muito simples, ela é muito humilde. E as pessoas têm essa visão, né? Porque vê a senhora, né? Aí com nomes, um né? Ministério mas lindo. eu não sinto nada. É uma coisa esquisita. Eu não me sinto nisso tudo. Que bom. Isso é humildade. E aí eu tô falando aqui na presença de pessoas que trabalham comigo, né? Porque aí você fala, bom, vocês estão falando aqui porque tá aqui comigo no podcast, né? Mas tem gente que trabalha comigo. Sim. Então, eu sou exatamente isso. Se você me encontrar lá fora, eu sou assim. Se eu estiver no mercado fazendo compra, eu vou ser assim para te receber. Aonde for, eu sou assim. É verdade. Não há mudança. E eu não quero mudar. É verdade. Eu não quero. Ser essa pessoa amorosa, humilde, simples, né? Isso é lindo. Eu falo assim que é a cara de Jesus. Exatamente. Tem gente que fala assim, Sara, é muito amor. Ela tem que dar uns breques. Eu falo, gente, eu sempre venci assim, fica quieto. Né? Não adianta, não tem como me mudar. Não tem, eu não consigo ser diferente. Não, e Deus te fez assim. Acabou. Eu sou isso aqui, não tem... tem hora que fico brava, claro, tem hora que a gente fica brava. É necessário, sim. né? Uai, né? Mas a maior parte das vezes eu sou tranquila. Deus ainda faz milagres? Totalmente. É só vir aqui na Igreja Missão da Fé, quinta-feira, amanhã, né? Amém. Amanhã é culto de milagre. Pode vir que Deus vai fazer. Vem todas as quintas, Deus vai fazer. Vai fazer milagre, cura.
Em nome de Jesus. Pastora, o avivamento começou e começou na Missão da Fé. Exatamente. Fala um pouquinho desses últimos cultos, o que Deus tem feito. Pois é, Deus tem feito maravilhas, assim, tem descido uma unção. Inclusive, eu estava até falando com a Clara que há muitos anos atrás, logo no começo do meu ministério, veio um pessoal de BH, eu amava ver os mineirinhos vir pregar aqui, então eu ia, né? E veio um pessoal de BH e uma das mulheres, no final do evento deles, ela me puxou pelo braço, eu nem conhecia ela, nem ela me conhecia, ela me puxou pelo braço e disse assim, o avivamento vai vir através das suas mãos. Meu Deus. Né? E olha quantos anos passou, né? E o tempo para Deus não é igual ao nosso. E muito bem. E aí, esses dias a Clara pregando aí, repete da mesma forma que ela falou comigo, né? Então eu falei, Deus testificando, Deus não se esqueceu. O avivamento já começou aqui na Missão da Fé. E se você quer saber o que está acontecendo, venha assistir os cultos. Fala os dias de culto aí. Quinta-feira, às 20 horas. Domingo, de manhã, às 9. E às 18h30. Então, você é nosso convidado especial para estar aqui. Eu acredito muito que o Espírito Santo ainda vai fazer um grande avivamento. Já começou como um contra-ataque, né, contra as forças do mal, antes do retorno do rei. Em nome de Jesus, eu também creio. Muitas vidas ainda serão alcançadas. Então, talvez você está numa situação aí com filho drogado, casamento desfeito, né, apóstolo, tá? Você não vê saída, vem para a igreja, deixa o Espírito Santo transformar a sua vida, porque ainda dá tempo, né? Dá. É hora, né? Não deixa para depois. A hora não. é agora. A hora é agora. E aí, por falar nisso, né, eu já falei um pouco do meu chamado. Olha, talvez quem está nos assistindo aí, talvez a gente divida em duas partes, tá? Aí, se você que está vendo a primeira parte, corra para ver a outra. Vai ser colocado as duas partes no YouTube, né? Porque como é longa, vai ser colocado no YouTube. Mas vocês corram para ver. Acabou uma parte, corre para outra, né? Vamos continuar. E eu quero saber quem é a Clariana. Eu quero saber como é que foi teu chamado.